É só pegar as experiências da nossa mãe, da nossa avó, das nossas ialorixás, da tia que vende ali na esquina. Isso é uma perspectiva cultural que chegou aqui com os nossos corpos escravizados. Nós não tínhamos nada, só tínhamos nosso corpo. Olá, família. Sou Cátia Ribeiro, sou uma mulher de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, filósofa, nascida e criada dentro de um quilombo, de uma família quilombola. Sou uma mulher de axé. Cátia, sou eu, essa mulher preta que entende o mundo a partir de um outro horizonte que tem a África como epicentro de localização. Bom, o mulherismo africano é uma teoria cunhada no final da década de 80 pela doutora Clenora Hudson. A doutora Clenora Hudson faz uma investigação, né, do histórico das mulheres negras. Esse histórico das mulheres negras é um histórico antes do século XV, né, antes da colonização. O que éramos, como nos organizávamos e principalmente como olhar para essas experiências que ainda estão operando no presente, né, se nós olharmos as mulheres de quilombo, olharmos as mulheres de terreiro, olharmos as mulheres das comunidades das Irmandades Católicas, essas mulheres trouxeram no seu corpo enquanto território uma experiência africana. Então, o mulherismo africano é uma proposta política de lugar. Qual lugar nós olharemos para pensar as nossas narrativas políticas? E Clenora nos convida a olhar para a África, olhar para esse epicentro, que é esse epicentro suleado a partir de África, e nesse epicentro pensar uma narrativa das nossas experiências. Então ele pode sim ser uma possibilidade de nos reconfigurar a partir do que nós de fato somos, né? Nós somos africanos renascidos aqui na África global. O mulherismo africano, ele parte da afrocentricidade. A afrocentricidade é um paradigma analítico que nos convida a olhar para a África, colocando ela como epicentro das nossas realidades de mundo. O que é epicentro? Nós fomos educados dentro de uma cultura que sempre olhou o Ocidente como a única possibilidade de organização de mundo. E nós, pessoas pretas, né, não conhecemos uma outra realidade de mundo que não seja uma realidade de mundo ocidental. Então, a afrocentricidade nos convida a olhar para a África para pensar um paradigma africano na construção de uma agência, uma vez que nós estamos operando em desagência, porque essa desagência é justamente a organização de mundo a partir do outro, né, do Ocidente. Bem, o mulherismo africano, ele se alimenta nesse paradigma para pensar o mundo, pensar como nós éramos antes da colonização. E para isso você tem a afrocentricidade como ponto de localização para pensar esse paradigma. Sim, a afrocentricidade também, ela é um traço do panafricanismo, né, que coloca a África como centro. A África para os africanos, a afrocentricidade como localização e o mulherismo africano como desdobramento, como objetivo de toda essa análise de mundo através de África como centro. Então é importante sempre, e não tem como, pelo menos há um mulherismo africano. O mulherismo africano, como ele parte de um paradigma africano, ele diz: nós não podemos pensar as nossas políticas sempre a partir do outro, adjetivando. Por exemplo, tudo que nós precisamos disputar um espaço, embrionariamente não foi pensado para nós. Então, significa por que nós não podemos olhar para as nossas experiências. Agora, eu e muitas das mulheristas entendemos o percurso histórico do feminismo negro. Nós só não entendemos ele como suficiente para dar conta da estrutura da violência do racismo. O feminismo não dialoga com o mulherismo, mas o mulherismo não rivaliza. É uma outra proposta política, é uma outra narrativa, um outro local. Não é versus de, é só uma possibilidade de pensar na alternativa deste. Então hoje, quando nós olhamos para as nossas mães, o que fez nós chegarmos até aqui? Quando nós olhamos para o quilombo, quando nós olhamos para os terreiros, isso são elementos culturais africanos que eles não se perderam. Isso é o mulherismo. O mulherismo olha para as experiências das nossas ancestrais e como elas nos ajudaram a chegar até aqui. E isso não tem atravessamento ocidental, porque muito antes de ter um corte generificado de luta, as mulheres já estavam organizando seu povo. As mulheres são matripotenciais. Não porque as mulheres carregam tudo nas costas, porque a África é esse berço matrilinear que entende a herança consanguínea feminina como manutenção desse poder que alimenta mulheres e homens pretos. E isso é o mulherismo. É olhar para essa experiência, entender que ela está viva dentro de nós, porque nós somos a manutenção desse saber, dessa cultura. E eu sou Cátia Ribeiro para a Afro TV.